Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Nessa aula, vamos falar sobre a influência do Iluminismo na América Portuguesa. Nessa aula, sobre a influência do Iluminismo na América Portuguesa, você deverá acompanhar o seu livro da página 303 até a página 309. Nessa aula, nós vamos localizar as influências iluministas no processo emancipatório brasileiro, analisar a conjuntura pombalina no Brasil e entender os principais aspectos das Inconfidências do Brasil. A gente tem falado sobre as ideias iluministas e a gente tem visto como que essas ideias causaram impacto no continente europeu. Sendo que as ideias iluministas também influenciaram os movimentos emancipacionistas no Brasil, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Os princípios defendidos pelos filósofos e pensadores iluministas foram utilizados como fonte de inspiração para os questionamentos contra a exploração portuguesa no Brasil. Tudo isso ocorreu ainda no período conhecido como ciclo minerador, que, por ter ocorrido no final do século XVII até a segunda metade do século XVIII, foi contemporâneo do iluminismo da Europa. Podemos dizer que as teses iluministas influenciaram não somente os movimentos emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, como também todo o processo de autonomia política brasileira, que se iniciou no período pombalino e se desenrolou pelo governo de Dom João VI e se concluiu com a chegada de Dom Pedro I ao poder, concretizando a nossa independência. Então, quando a gente se refere ao período pombalino, a gente tem aí uma figura importante, o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era secretário do Estado do Reino. Ele já havia sido embaixador em Londres e, a partir de 1756, assumiu o cargo com o tipo de primeiro-ministro. Pombal era um representante do despotismo esclarecido, que era um modelo de governo em que, ao mesmo tempo que flerta com os preceitos despóticos, os preceitos autoritários do absolutismo, ele também segue ideais de progresso, reforma e filantropia do iluminismo. Ainda falando de Marquês de Pombal, nós precisamos ressaltar que ele foi responsável pela aproximação do modelo de Estado português aos modelos progressistas de países que haviam feito toda uma reforma na sua estrutura político-administrativa, como a Inglaterra. Então vamos falar no campo da educação, quais foram as reformas que o Marquês de Pombal trouxe. Vocês conhecem os jesuítas, devem se lembrar que já estudaram sobre os jesuítas. Quem eram os jesuítas? Qual era o objetivo deles? Era pregar o catolicismo para as regiões recém-descobertas no século XVI, principalmente na América. Tinham o objetivo de catequizar os índios, de difundir também o catolicismo na Índia, na China, na África. Mas, além disso, eles tinham o objetivo de construir e desenvolver escolas católicas em diversas regiões do mundo. Então, eles eram responsáveis também pela educação. Só que Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e a estrutura educacional foi toda colocada nas mãos de acadêmicos, onde foi criado o cargo de diretor-geral de estudos, responsável pela elaboração de relatórios nos quais eram avaliados a progressão e o desenvolvimento do ensino em Portugal e nas suas colônias. Já na economia, no que se refere à questão econômica, Portugal estava passando por um momento delicado de crise financeira e Pombal recebeu a responsabilidade de reerguer a economia portuguesa. Era esperado que esse restabelecimento econômico passasse pelo cotidiano do Brasil colonial. Então, sendo assim, o que foi feito? Pombal buscou aperfeiçoar o pacto colonial e as bases do exclusivo metropolitano. A geração de riquezas para a metrópole foi intensificada e, para isso, Pombal criou as companhias de comércio. O que eram as companhias do comércio? Eram instituições que tinham como principal meta impulsionar a economia colonial, principalmente no Norte e no Nordeste. Marquês de Pombal também instituiu a derrama em 1765, com o objetivo de pressionar a elite comercial, que eram os homens bons, a pagar suas dívidas, zelando pela arrecadação dos quintos reais.
Muitos impostos estavam atrasados e Pombal implacavelmente cobrou essas dívidas, sendo a derrama um dos fatores que influenciaram a Inconfidência Mineira em 1789. Então, o que foi a Inconfidência Mineira? Foi um movimento de composição predominantemente elitista, influenciada pelo Iluminismo, que reuniu parte da população de Vila Rica em busca da contestação dos abusos coloniais. No caso, que a gente está falando desses abusos, seria a cobrança da derrama. E os princípios liberais do iluminismo trouxeram sentimentos de inquietação à população do Brasil colônia, em especial à elite intelectual e os mineradores. Toda essa realidade trouxe à tona a discussão sobre a autonomia política do Brasil, ou seja, a sua independência perante Portugal. Com o sistema colonial em crise por toda a América Latina, em paralelo às medidas arbitrárias dos governadores metropolitanos, vemos um contexto que propicia a formação de grupos contrários às metrópoles. No Brasil, ainda houve o agravante da cobrança de impostos atrasados, que a gente já falou, a derrama, o que gerou organizações clandestinas contrárias à coroa portuguesa, sendo essas influenciadas diretamente pelo movimento iluminista, que acabou se tornando a principal influência do movimento inconfidente. Os inconfidentes, diante das ações do novo governador, conspiravam mais uma vez para formalizar os planos de um levante armado contra a coroa portuguesa e traçaram alguns objetivos, como, por exemplo, transformar a capitania das Minas Gerais em uma república, fazer de Vila Rica uma cidade universitária, instalar um parlamento em cada cidade, subordinado ao parlamento da capital, implantar manufaturas, bem como explorar depósitos de ferro e de minério, construir uma fábrica de pólvora. Além disso, admitiam o recolhimento dos dízimos pelos padres das paróquias, desde que mantivessem professores, hospitais e casas de caridade, sugerindo a ideia de uma separação entre a Igreja e Estado. Poucos anos depois da Inconfidência Mineira, ocorreu no Rio de Janeiro um movimento que comumente é inserido no grupo de movimentos emancipacionistas do período colonial. Influenciado diretamente pela Revolução Francesa e pelos Inconfidentes Mineiros, a Conjuração Carioca ocorreu em 1794. No entanto, o movimento é consideravelmente diferente, pois se restringiu somente a discussões ideológicas, ou seja, ele aconteceu no campo das ideias, onde os envolvidos se reuniam semanalmente para promover debates sobre diversos assuntos. E nessas reuniões normalmente eram discutidos pontos como a crítica ao absolutismo e o poder da Igreja, tanto na sociedade colonial quanto metropolitana, ou seja, estamos falando do Brasil e também de Portugal. No final do século XVIII, inspirado pelos ideais iluministas e pelos acontecimentos ocorridos em Minas Gerais, em 1789, surgiu um movimento revolucionário na Bahia. Diferentemente da Inconfidência Mineira, que foi organizada pela elite colonial, a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, contou com a participação de pessoas de camadas mais populares. Entre os participantes existiam soldados, negros livres, mestiços, alfaiates, sapateiros, escravos, todos insatisfeitos com a situação difícil que a região estava vivendo, em especial em relação à falta de alimentos. E os principais objetivos dessa conjuração, o projeto dessas pessoas que estavam envolvidas nessa revolta, existiam uma série de medidas importantes, como a proclamação da República, a abolição da escravidão, aumentar a remuneração dos soldados, abrir os portos brasileiros aos navios de várias nações, redução de impostos, desenvolvimento de um livre comércio. Então, dessa forma, o objetivo não era apenas romper com a dominação colonial portuguesa, mas também transformar a ordem social da região, que era pautada na escravização do negro. Muitos estudiosos consideram que as ideias e os objetivos da Conjuração Baiana, em 1798,
tinham um caráter mais popular e potencialmente mais transformador do que em Confidência Mineira, de 1789. Apesar de ter sido violentamente desbaratada pelo governo colonial, a Conjuração Baiana, suas causas e efeitos se desdobrariam em 1823, na Guerra da Independência da Bahia, quando as tropas coloniais finalmente foram expulsas. Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre Revolução Industrial. Mas eu preciso que vocês façam as atividades do livro, das páginas 308 e 309, somente até o número 15, ok? E, além disso, eu sugiro a vocês que, ao acompanharem os slides, grifem as partes principais, essas partes que estão nos slides, algumas coisas que eu falo. Eu sugiro que vocês acompanhem no livro de vocês e grifem, façam um fichamento dessas partes principais, que isso vai ajudar bastante vocês a responderem as questões do livro, ok? Então, a gente se encontra na próxima aula. Até lá!